Nós nos sentimos muito gratos à oportunidade que os benfeitores dessa federativa, sejam eles desencarnados ou encarnados, nos oferecem de estarmos aqui com vocês. Gratos a vocês por nos permitir essa troca de experiência, esse aprendizado mútuo que nos propomos nesse pouco tempo que nos resta. Parece que nós temos um tempo um pouco mais reduzido do que o inicialmente programado. Então, em algumas telas, talvez nós passemos, quando forem autoexplicativas, e se tiverem dúvidas, por favor, façam-as. Quem somos nós? Bem, somos espíritos imortais. Onde estamos nós? De onde viemos? Quantos anos nós temos? Quantas encarnações já tivemos? Quantas encarnações ainda teremos até chegar à pura e eterna felicidade, ou seja, até chegar à perfeição relativa? Não sabemos. Bem, algumas perguntas não são muito úteis nesse momento. Sermos espírito imortal já é, sim, uma pergunta muito útil. Quem é Jesus? Um espírito que encarnou 33 anos na Terra para nos dar os ensinamentos de como cumprir as leis divinas? Sim. Mas quantos milhares, bilhões de anos ele tem? Quantos planetas ele já, em cocriação com Deus, já formou, já criou? Não sabemos. Será que em Júpiter, quando estava em planeta de prova e expiações, ele também encarnou por 33 anos, ou 32, ou 40? Também são perguntas que nesse momento, a utilidade delas é nós percebermos que Jesus não é esse nome e essa encarnação apenas. Ele é o bom pastor. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso pastor. E o bom pastor conhece as suas ovelhas uma a uma. Ele é o bom pastor de todos nós que estamos aqui nesse ágape espiritual, mas ele também é o bom pastor dos refugiados. Ele é o bom pastor dos algozes. E a todos ama profundamente. Jesus é aquele que recebeu-nos no ato da nossa criação por Deus como espíritos para cuidar. E de nós ele sempre cuidou, sem transgredir as leis divinas. E conosco ele tem uma história para a eternidade, porque de nunca mais nós nos Obrigado. Dele. Poucos de nós aceitamos e acolhemos há 2000 anos atrás a energia de compaixão de Jesus. Que pena que nós estamos entre aqueles que não nos vinculamos com Jesus naqueles idos. Que pena que muitos de nós ainda trazemos o Nicodemos, ainda no auto-engano. Mas que bom que já estamos aqui, juntos, buscando compreender qual é o caminho da verdade e da vida. Se não vivemos com Jesus naqueles idos, nós agora temos novamente a oportunidade, pelos ensinamentos espíritas, a nos sentirmos bem próximos do Mestre, bem próximos de Jesus, pois Ele é o Consolador que volta. Ele está em cada palavra do Evangelho segundo o Espiritismo,
Em cada palavra do livro dos Espíritos, Ele está conosco, nos convidando a vivenciarmos com Ele novamente esses momentos, para nos envolver com essa energia amorosa de Jesus. Vejamos o Cristo Consolador, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Venham como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, ó Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra. Tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinarem as plantas e se levantarem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um cefeiro reunia em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas ingratos homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vós socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte e a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas, não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece, Jesus é o vencedor do mal, sedes os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Sob a energia desta mensagem, nos conclamando a acessar o sentimento na alma, vamos estudar esse encontro de Nicodemos, também, como disse o Alírio, o arquétipo do auto-engano. E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Vemos aí que ele sabia que Jesus é o mestre, ele reconhecia isso em Jesus, mas foi ter com Jesus à noite. Qual o motivo? Nicodemos também é arquétipo do auto-engano, focado no parecer e não no ser. Vejamos isso.
Por que Nicodemos foi ter com Jesus à noite e não de dia? Para não ser visto. Apesar de reconhecer Jesus como mestre vindo da parte de Deus, estava ainda focado nas questões externas, no parecer e não no ser. Somos convidados a nos analisar se também não estamos agindo como Nicodemos, encontrando com Jesus à noite, ou seja, de forma superficial, autoenganosa, com base no parecer e não no ser. Nós vamos ao centro espírita, ouvimos ou fazemos palestras, participamos de encontros e seminários, participamos do passe, mas ainda temos muitas dificuldades de assumir uma posição às claras, ou seja, de forma autoconsciente, superando o autoengano. Queremos servir a dois senhores, como se não houvesse um convite consciencial à autotransformação. Então, ao invés de buscar a autoconsciência, ao buscar nos iluminar, iluminando não só o saber, mas também o sentir, nós tentamos servir a dois senhores. Vale refletir sobre essa postura que talvez ainda tenhamos em alguns momentos em nossas vidas. De dia, que deveria ser a claridade da nossa condição de aprendiz, nós disfarçamos para parecer que já somos espíritos evoluídos ou espíritos superiores, pois é a postura daqueles que se colocam, muitos de nós, como já sábios, no nível também do sentimento e da vivência, não como aprendizes. Nós temos então o arquétipo do auto-engano e busquemos o arquétipo do ser consciencial, da fé convicta, como disse o Alírio antes. Nós podemos buscar nessa nossa estrutura aqui dessa manhã, desses momentos que estaremos juntos, o sentimento de aprendiz que busca pela autotransformação a iluminação. Podemos agora buscar esse caminho, refletindo sobre a postura do Nicodemos. Então, de dia, que deveria ser o dia das claras posições do aprendiz, que se apresenta autenticamente como alguém que ainda é um aprendiz do mestre, de dia faz uma preleção esclarecendo sobre o valor do amor, para parecer que ama, de noite está na crítica contumaz. De dia fala de renúncia profunda, para parecer que é puro, de noite não abre mão das ideias pessoais. De dia fala de servir a Deus, para parecer fiel à vontade divina. De noite deseja servir a dois senhores. Essa iluminação que devemos buscar, essa autoiluminação, não é no nível do fazer, é se fazer naquilo que nós fazemos, é buscar atender a nossa consciência, aonde está toda a verdade, pois na nossa consciência estão as leis divinas, nos convidando a desvelá-las, nos convidando a cumpri-las. Daí a grande responsabilidade nossa conosco mesmo, de cumprir a nossa missão de alcançar a perfeição relativa. Nessa busca de compreender quais são os movimentos mais íntimos e quais são as escolhas que estamos fazendo. Pois as escolhas, elas nascem no nível do pensamento, estão permeando os nossos sentimentos, estão permeando as nossas atitudes. Nenhuma atitude nasce sem passar pelas escolhas mais íntimas do que estamos pensando. A cada segundo o convite que nós temos no vigiar e orar, de observar qual escolha eu estou fazendo nos meus pensamentos, qual é a escolha que eu estou fazendo no sentir, porque daí eu vivencio as escolhas que eu fiz no pensar e no sentir. Se a minha vontade estiver direcionada à autoiluminação, eu irei buscar
fazer as escolhas de pensar com Jesus, pensar com as leis divinas, sentir as leis divinas, desenvolvendo as virtudes. De dia fala de amor para parecer amoroso, de noite esconde-se nas máscaras. Não quer fazer os esforços para onde houver críticas, onde houver exigências, levar à indulgência. Não quer operar em si a autotransformação, em busca do reino de Deus, em busca da autoiluminação. Daí o nosso convite para compreendermos qual é o nosso papel conosco mesmo, qual é a nossa função conosco mesmo na presente encarnação e para onde nós estamos caminhando. Se é com Jesus, em humildade e mansidão, ou se é para parecer que já somos, evitando operar em nós a autotransformação, conectando com a lei de trabalho, para que possamos nos iluminar. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É o despertar da consciência para cumprir as leis divinas, desenvolvendo as virtudes que nos geram a autoiluminação. Quando caminhamos nesse trabalho de despertar na nossa consciência, desvelar as verdades que estão contidas em todas as leis, nós vamos cumprir essas leis, pois investigando essas leis, nós iremos compreendê-las, e compreendendo-as, nós iremos amá-las, e amando-as, iremos praticá-las, iremos vivenciá-las. Como Nicodemos está focado no auto-engano, o mestre propõe para que ele desperte a consciência, para voluntariamente buscar o reino de Deus. Por isso repete 3 vezes a expressão na verdade, convidando-o à autoconsciência, pois não há como o auto-engano subsistir diante da verdade. E Nicodemos estava diante da verdade pura, do magnetismo de Jesus, e relutou em se entregar àquela energia de compaixão e de amor. Quantos de nós não estamos passando pela vida renegando os ensinamentos que estão nos chegando pelas revelações, tanto nas obras com Allan Kardec, que hoje é dia 3 de outubro, nosso agradecimento a esse mestre, a esse guia de todos nós, o mestre guia Jesus, a esse nosso grande professor, né? Então, na verdade, devemos seguir o caminho da verdade e da vida. Jesus expressa que o meio para se chegar ao reino de Deus é o nascer de novo, ou seja, a reencarnação, para sublimar as limitações e se renovar. Para isso teremos várias encarnações, quantas forem necessárias até a completa iluminação. Vamos refletir sobre isso. Disse-lhes Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Vejamos que Nicodemos reluta em aceitar o ensinamento de Jesus sobre o que é nascer de novo. É assim até hoje com muitas pessoas que têm muitas dificuldades para aceitar a reencarnação. Podemos caracterizar essa resistência como síndrome de Nicodemos. Por que Jesus disse a Nicodemos: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Porque ele trazia os parâmetros pessoais engessados na própria persona, e por isso não aceitava que todos nós estejamos inseridos em um processo constante de mudança e transformação. Nicodemos estava fixado no homem velho, por isso faz essa pergunta estranha a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Não admitia a possibilidade de vir a nascer em um novo corpo, em uma nova persona,
Afinal, ele era príncipe dos judeus. Pessoas que têm a síndrome de Nicodemos agem assim, fixando-se em sua persona, não aceitando a possibilidade de ter tido outras personas, e que venha a ser convidada a ter outras, em outro estado social, com menos haveres, etc. Essas pessoas agem como um egocentrismo exacerbado, centrando de tal forma na persona que não aceitam que a persona morra. Então vejamos, nosso apego a estarmos e a nos sentirmos que estamos como somos, e não como somos em espírito imortal, nosso apego à persona, como se ela fosse permanente e não transitória, é que faz com que Nicodemos e tantos outros busquem se fixar em não querer sentir a energia da bondade de Deus com as reencarnações, instrumentos para a nossa evolução. Nicodemos não abria mão de ser príncipe. Como? Chegar a uma outra encarnação e começar tudo de novo? Talvez não como príncipe? Muitos de nós não abrimos mãos disso porque não queremos, não só abrir mão de nossa persona nessa encarnação que é transitória, é porque não queremos ter o quê? O trabalho de nos tornarmos pessoas melhores. Não queremos nos conectar com a operosidade em transformar os pontos obscuros nos nossos hábitos e nos iluminarmos. Não queremos nos entregar a esse trabalho que não é de uma encarnação. Estamos nos preparando, não é para a busca da pura e eterna felicidade. Numa visão teológica, nós estamos querendo fugir do inferno, querendo alcançar o céu, e na visão espírita, distorcida, plano espiritual. Não estamos nos preparando para a próxima encarnação. Como será meu corpo na próxima encarnação? Como será a minha infância? Como será a minha pré-adolescência? Como será a minha adolescência? Como será a minha vida? Quais serão as tentações que ainda me tentarão? Certamente serão tentações que eu não trabalhei na presente encarnação, na presente existência. Daí o grande convite de nos prepararmos para a próxima encarnação, pois a lei do esquecimento não nos tira os valores e as virtudes desenvolvidas. Nós devemos nos preparar não para só voltar à pátria espiritual, que distorcemos como um processo de, se eu fizer muitas coisas, eu vou voltar bem. Vai ter uma equipe de espíritos luminares, superiores para me receber. Puxa vida, você trabalhou muito, merece? Será que merece? Porque o trabalho não é se trabalhar naquilo que se faz, não é aproveitar as experiências transitórias como instrumento para aquilo que é permanente na nossa vida? É um processo psicológico doloroso que fazemos conosco. Aqueles que buscam se conectar com essa síndrome do Nicodemos não querem se trabalhar na presente encarnação, não querem se conectar com o valor instrumento que é uma encarnação educativa para evoluir. Isso está bem explicado por Honório no livro que ele nos trouxe agora, através do Afro, Eu, Espírito Imortal. Trouxemos um pedacinho para que possamos refletir, quando ele fala da personalidade nas reencarnações do Espírito Imortal, no capítulo 3, página 54. A perspectiva de uma ideia pronta e absolutamente formada é ainda muito vigente no entendimento comum. Os encarnados na Terra, em sua maioria, ainda se rotulam e se intitulam dessa ou daquela maneira.
tomando o transitório pelo permanente e estabelecendo uma estagnação psicológica, por não aceitarem, em hipótese alguma, as fundamentais mudanças para o seu adiantamento moral diante da imortalidade. Então é um apego à persona, a esse nome, a essa profissão, a essa família. É um apego e não um estado de amorosidade. Não é um estado de aproveitamento. Ele não quer abrir mão da persona Nicodemos. Como Agripina não queria abrir mão da persona que tinha e praticamente obrigou a Constantino a mudar e tirar das escrituras a reencarnação. Como se fosse possível mudar a lei divina com leis humanas, com visões distorcidas. Nosso convite é nos tornarmos melhores pessoas através daquilo que nós temos oportunidade no cadinho do dia a dia, nas experiências, nos relacionamentos, nos desafios, em todas as circunstâncias que a vida nos traz, nos convidando para isso. Esse é o grande convite. Vejamos, se eu tenho uma profissão e sou bem-sucedido, o que será de mim se em algum momento, no ápice dessa profissão, no ápice dos ganhos financeiros, eu sofrer um acidente e ficar tetraplégico? Vou usufruir de todo o ganho que eu tive? Sim ou não? Pode ser que sim. Porque se eu me tornei uma pessoa melhor, eu não vou ter o nível do fazer, mas eu já me tornei. Quando nós nos apegamos aos cargos, às profissões, à posição econômica na sociedade, daí sim, eu só acho que sou feliz, só acho que vou usufruir da profissão se eu puder praticá-la. Esse é o grande convite da reencarnação. A cada dia nos tornarmos pessoas melhores, desenvolvendo as virtudes, para colocar de volta o ego na sua função de auxiliar as produções na consciência. As produções na consciência são essa relação entre os atributos divinos na alma, os atributos, imagem e semelhança de Deus na alma, e as leis divinas. O ego não foi criado por Deus para ser mal. Foi criado em regime de neutralidade, com essa função de auxiliar nós a acessar a consciência, a produzir na consciência. O mau uso do livre-arbítrio é que deturpou o ego, e ele passou a não ter mais acesso a esses estágios. Daí o grande convite, pelo desenvolvimento das virtudes, trazê-lo de volta a essa função de auxiliar as produções na consciência. A síndrome de Nicodemos está presente em muitos de nós, que nos apegamos a nome, profissão, a presente encarnação. E o grande convite é esse de aprendiz na busca da autoiluminação, na autotransformação, buscando investigar as leis para compreendê-las. Mas não só compreendê-las, amá-las para praticá-las. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Muitas pessoas, em uma tentativa de negar a lei da reencarnação, interpretam esse versículo como se Jesus estivesse falando do batismo, que acontece com a água, para que supostamente haja a renovação do Espírito. Contudo, podemos perguntar: será que uma cerimônia ritualística transforma um ser? Certamente que não. Jamais um espírito crístico recomendaria um ritual para transformar alguém. Não é em algo externo, em algo fugaz,
que nós vamos nos tornar uma nova pessoa. Então, o que é nascer da água? Em uma nova reencarnação, o espírito estagia 9 meses em uma bolsa de água no ventre da mãe. O próprio corpo é formado basicamente de água. Um recém-nascido tem 90% de água em seu corpo, e um ser humano adulto, 70%. Renascer da água é renascer em novo corpo. Tão simples quanto isso. E o que é renascer do espírito? Esse é o maior objetivo da reencarnação, auxiliar o espírito a evoluir, de modo que gradualmente nasça o espírito renovado, que ama e cumpre as leis divinas, desenvolvendo as virtudes até a completa purificação. Esse é o grande convite da vida, para que possamos desenvolver as virtudes, buscando alcançar a perfeição relativa. Esse é o grande convite do renascer do espírito. Em cada existência somos convidados a nos auto-iluminar, cumprindo o propósito e o programa existenciais. Daí o nosso cuidado, o nosso autocuidado, o nosso zelo com a nossa encarnação, com aquilo que estamos fazendo aqui e agora, com as escolhas que estamos fazendo. Qual é o nosso programa existencial? Ele está em sintonia com o nosso propósito nessa existência? E nessa existência, nosso propósito é desenvolver todas as virtudes em plenitude? Certamente que não. Nós somos convidados a buscar na nossa intimidade qual é a virtude maior que alcance o nosso propósito nessa existência. Como disse Lacordaire ontem, é construir uma ponte, um tijolo e cimento. Conquista, gratidão. Nessa encarnação, nós vamos construir um tijolinho daquela virtude que é mais necessária, que está naquela dificuldade que é mais grave na nossa vida. Se a nossa maior dificuldade é o auto-engano, é a inautenticidade, é parecer e não buscar o ser, nós vamos buscar então a conexão com a verdade no sentimento profundo de sermos autênticos. E o autêntico não disfarça, o autêntico não simula, o autêntico se sente e se coloca como aprendiz, que pode errar sim, mas está buscando sempre a conexão com as leis na consciência, desenvolvendo as virtudes. É um ser consciencial, não em plenitude, mas em construção. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus chama a atenção de Nicodemos que o corpo físico é transitório, mas o espírito é imortal. Na reencarnação, o pai oferece o espermatozoide e a mãe o óvulo para formar o corpo que o espírito utilizará, gerando carne, mas o espírito não é criação dos pais. A cada existência, os pais vão co-criar com Deus, proporcionando a reencarnação de espíritos que vêm ao corpo para se aprimorarem. Muito claro, não é mesmo? Nós estamos aqui para aprimorarmos. O espírito, ele vai dizer mais para frente, vem de onde e vai para onde. Agora, o que é carne, é apenas carne. É instrumento muito útil para nós, mas o nosso objetivo é a evolução. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é que todo aquele que é nascido do Espírito. Vejamos, quando um casal tem um filho, não sabe objetivamente quem é aquele filho. Ele vem como o vento, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. O Espírito é criação divina que vem ao corpo para evoluir. Todos somos irmãos uns dos outros. O casal apenas transitoriamente serão mãe e pai daquele espírito encarnado.
Será que é assim que nós agimos, em essência, com os nossos filhos? Quantos de nós não olhamos como propriedades nossas, como se vieram de nós e não através de nós, sem se responsabilizar para que aquele filho se sinta um espírito imortal e busque se auto-iluminar? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Como pode? Aonde morava a energia de Nicodemos? No saber ou no sentir? No saber. Mas sabia profundamente? Talvez nem no saber, porque decorava os ensinamentos. Esses ensinamentos não alcançavam o significado mais profundo para que ele pudesse refletir na sua própria vida e sentir a energia. Ele estava de frente de um espírito crístico. Imagine a compaixão toda de um espírito crístico. E imagine se esse espírito crístico tem preferências e não iria ter compaixão de uma ovelha desgarrada. Ele estava em frente ali a toda a compaixão, a todo o amor em essência. Nós relutamos muito a seguir o caminho da verdade e da vida. E esse caminho só tem um, não é mesmo? Quem que é? Com Jesus. Os mestres de Israel sabiam da existência da reencarnação, mas Nicodemos fazia questão de negar devido ao seu intenso movimento de auto-engano. Então é isso, o auto-engano instalado fazia com que ele, mesmo sabendo da reencarnação, que já era de conhecimento dos judeus, procurava se auto-enganar. Na verdade, digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Aqui mais uma vez Jesus chama a atenção de Nicodemos para a verdade, convidando-o à autoconsciência e à autenticidade, de dizer o que sabe, mas ele não aceita o testemunho do Mestre. Jesus está lhe falando uma série de verdades, e ele recalcitra no auto-engano, não a aceitando. Então veja, a autoconsciência e a autenticidade são o convite para que nós possamos encontrar esse caminho em nossas vidas. A autenticidade não é ser perfeito, é trilhar o caminho de desenvolver as virtudes no próprio coração. Se vos faleis de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus faz a Nicodemos essa pergunta consciencial, pois ele continuava querendo defender as pseudo-verdades que trazia na própria intimidade, desejando fazer Jesus se adequar ao seu pensamento. Por isso a interrogação do Cristo a respeito do motivo pelo qual ele o havia buscado, para saber de coisas celestiais, e ele relutava em crer nas coisas terrestres. Então vejam que Jesus fazia perguntas para que a pessoa acessasse a consciência e daí pudesse refletir, sempre convidando à reflexão. Jesus sempre convidou a todos, em todos os encontros memoráveis que teve, a refletirem: o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou querendo? O que eu estou buscando? É a autotransformação? É a conexão com a verdade? Mas nós nos prendemos nas nossas verdades ainda limitadas, pois não desvelamos todas elas. E ao invés de usar a verdade que já alcançamos para avançar, nos aprisionamos naquilo que já sabemos, criando as utopias, os sofismas, para justificar as nossas atitudes. Sabemos que alguém que busca no auto-engano se comprazer com a crítica contumaz, se comprazer com a maledicência
Será que é tão trabalhoso assim perceber a maledicência? Será que é tão trabalhoso assim perceber que está na crítica contumaz? A crítica contumaz e a maledicência são frutos da exigência do espírito que está no auto-engano. Porque quando nós nos amamos, buscamos nos amar cada vez mais, nós acessamos a virtude da indulgência. Até arrumamos desculpas para dizer, não, mas se eu não criticar, como que vai ficar? Se eu não falar, como que será? Se eu não disser, como que será? Será que esse é o caminho? Não é iluminar todos os cômodos da casa com a luz dos ensinamentos do bem e do amor que o Evangelho, que o Espiritismo nos traz? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ninguém chegou a tão profunda verdade, Nicodemos, senão eu que vim do reino da verdade aqui para a terra. O Filho do Homem que está no céu significa o elo dele com Deus. O mesmo significado de eu e o Pai somos um. Então está claro o posicionamento. Jesus nunca foi dúbio, sempre deixou em todos os seus diálogos, em todos os seus encontros, um convite para a posteridade. Pois ele sabe, ele sabia, ele sente, ele sentia quem é que estava na frente dele. E ele estava convidando com compaixão. Pois Nicodemos, dia virá, o dia já foi, que já buscou esse caminho. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. É a simbologia da cruz. É preciso que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, o símbolo da vitória do amor em todas as suas dimensões, sobre toda ignorância, sobre toda dor e sofrimento. A cruz que traz esse significado da horizontalidade da vida, dos nossos deveres materiais enquanto no corpo, dos nossos deveres nesse programa existencial, com a vertical da vida, nossos deveres espirituais, nossos deveres existenciais. Esse nosso compromisso de aprendiz buscando a autoiluminação através da autotransformação. Não são palavras apenas para serem bonitas nas vozes dos palestrantes. É um convite profundo, é um convite para que nós possamos sentir em nossos corações o que eu estou fazendo de escolha aqui e agora para me autotransformar. Há algo de auto-engano na minha vida neste momento? Tenho posturas enganosas, me desconectando com as leis divinas? Esse é o grande convite e reflexão. A serpente é símbolo da sabedoria. Quando Moisés levanta a serpente, ela se torna o cajado, como é o símbolo do poder. Jesus é o vencido vencedor, que foi levantado na cruz. Imagine Jesus na cruz, um espírito crístico, um espírito todo amor, o amor em essência. Será que ele enxergava só a multidão de uma forma linear? Será que ele enxergava só aqueles que estavam perto, aos pés da cruz? Certamente que não, não é mesmo? A cada um ele emitia as suas energias de compaixão. O vencido, vencedor, amando os seus algozes, amando as suas ovelhas. Nunca impôs, sempre convidou. Como naqueles que queriam apedrejar a mulher adúltera, ele não disse o que fazer. Ele fez uma pergunta que alcançasse a consciência deles. Quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra, para que cada um pudesse refletir na intimidade. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça de quê? Da incredulidade, porque era hora de mostrar que todo amor é possível de ser vivido. Quando mais nada existir, somente a doação total e restrita, o sacrifício. O exemplo de Jesus é do sacrifício-renúncia, é da renúncia-doação a toda a humanidade. Porque nós hoje não perecemos? Não porque Jesus foi crucificado, historicamente, para nos salvar, como diz a visão teológica. Não perecemos porque ficou registrado no inconsciente coletivo a comprovação de que o amor não é utopia, o amor é concreto. Nós não pegamos, não é palpável, mas é o atributo que nós temos, do amor. Quando nós, pela virtude do amor, alcançamos esse atributo que temos, essa capacidade de amar, esse atributo, imagem e semelhança do atributo divino de amar, nós acessamos a lei de amor. Acessar as leis, investigar as leis, é pelos atributos que nós acessamos pelas virtudes. As leis que não conhecemos, nós acessamos por aquilo que conhecemos. Qual é o grande significado de vivenciar uma virtude para mim mesmo? Não é a gratidão? Não é um bem-estar? Não é a alegria cristã? E qual que é o verdadeiro significado de manifestar uma virtude para o universo? É que essa virtude nasceu em meu coração, é uma virtude que eu desenvolvi, então passa por mim. Eu não consigo manifestar uma virtude sem que ela manifeste na minha intimidade. Eu não consigo ser gentil sem me sentir gentil. Eu não consigo amar sem me amar. Então, quando eu ofereço ao universo uma virtude, eu sinto essa virtude que eu estou oferecendo. Não vou manifestar virtude apenas para fazer o bem aos outros, mas é um bem que nasce no amor a si mesmo, para amar o próximo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Do ponto de vista profundo, a vinda de Jesus foi para nos salvar da ignorância das leis divinas. O ser humano estava em sofrimento, envolvido por uma profunda ignorância, que não deve ser condenada, mas iluminada. Jesus sabia, sentia, Jesus sabe, Jesus sente. E fez o convite e nos convida todos os instantes da nossa vida a segui-lo. Ele é o amor, em essência. Ele está contigo, Ele está comigo. Eu com Jesus, eu com você, você comigo, Jesus conosco. O que faz uma das questões fundamentais da vida de Jesus é que Ele veio para instalar o ser humano no caminho da vertical, no caminho vertical. Até então as pessoas estavam na horizontalidade. Não é um mero ensinamento. Passa a ser concreto com a vinda dele e o seu sacro ofício. Ele veio nos salvar desse mecanismo de nos causarmos dor a nós mesmos, em um ciclo vicioso. Nicodemos era um doutor da lei, que trazia muito arraigada em si a visão punitiva de Deus. Jesus veio ressignificar isso, convidando-o a sentir a presença amorosa de Deus. E esse convite é feito a todos nós, a cada instante de nossas vidas, como já foi dito. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Na visão teológica, isso foi visto como se fosse a aceitação de Jesus que tira toda a condenação. É assim? Certamente que não. Porque quem não crê já está condenado. Porque não existe maior condenação do que o sentimento de viver afastado de Deus pela ignorância de suas leis. Jesus veio nos dar o exemplo de que é possível cumprir todas as leis, inclusive a lei de liberdade. Ele não impediu, mesmo conhecendo e podendo movimentar as leis, que Nicodemos fizesse o que fez. Ele sempre mostrou o caminho
apresentando-nos como cumprir as leis divinas. A partir do momento em que a pessoa entra no processo do sentido vertical, toda a condenação desaparece. Quem constrói a condenação dentro de nós? Nós mesmos. Quem crê nele não é condenado. Quem não crê está condenado. Por quem? Por nós mesmos, por si mesmo. Então, quem constrói a condenação somos nós mesmos. Quem se condena? Nós mesmos. Estar condenado é algo transitório. Observemos que até o verbo muda. O estar é transitório e o ser é permanente. Então, estar condenado é para ficar no inferno eternamente? Das dores e do sofrimento? Certamente que não. Por isso é transitório. Por isso o estar. Porque o ser essencial nunca deixa de existir. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Veja o convite sempre para nos conduzir à autenticidade, à verdade, ao caminho de desvelar as leis da nossa consciência, para que elas iluminem todos os cômodos da casa, para que nós saibamos fazer as principais escolhas da presente encarnação, tirar tudo que é inútil para a nossa evolução e colocar em nosso programa existencial valores que estejam em sintonia com o nosso propósito existencial. A luz da verdade, por meio de Jesus, veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas. Quem ama mais as trevas? O ego. O mal é transitório, mas sempre há uma intenção positiva, porque nós não deixamos de ser essência de amor, mas quando estamos no movimento egóico, ela está apenas mal direcionada. Nessa condição amamos mais as trevas, voltando-nos para as questões transitórias. Quando agimos assim, o processo de crer na verdade não ocorre, porque há um movimento auto-enganoso, porque há um movimento de não buscar a verdade, porque há um movimento de valorizar o que é transitório em detrimento daquilo que é permanente em nós, que é a vivência do auto-amor, que é a vivência do amor, que é o amar a si, aprendendo a amar o próximo, que é amar ao próximo como a si mesmo. Somos então convidados a tomar consciência para dar à intenção positiva uma direção adequada, amando a luz. Vejamos que Jesus começa o diálogo de Nicodemos falando de nascer da água e do Espírito, nascer de novo. E o processo do nascimento, simbolicamente, é o ato de dar a luz. Renascemos, portanto, para que possamos ressignificar as nossas próprias trevas, a partir do amor às leis divinas, para manifestarmos atributos de Deus em nós mesmos em processo de autoiluminação pela prática das virtudes. Somente praticando as virtudes nós vamos nos iluminarmos, conectando essa produção na consciência, que é essa relação dos atributos na alma e as leis divinas. Já caminhando para o encerramento, aonde o exemplo de Nicodemos fica registrado para que possamos refletir hoje, aqui e agora, em qual caminho seguir, quais são as nossas escolhas. Vale a pena, no encontro de amigos do Projeto Espiritizar, não apenas trazermos conceitos espirituais aprofundados, se não quisermos começar em nós mesmos. De que adianta conhecer a necessidade da espiritualização elevada, se não estivermos dispostos a começar em nós mesmos? Palavras lindas nas palestras, nas preleções,
sem o reconhecimento que devemos operar em nós dia a dia, esse trabalho de autotransformação é fantasia na mente, porque não aquece os nossos corações. Então, diante disso, diante desse convite de Jesus, que convidou várias vezes ao Nicodemos, na verdade, para que ele pudesse acessar as leis que estão na consciência dele. Pois não existe nenhum de nós criados por Deus com alguma deficiência. Não existe um filho de Deus criado faltando um pedaço. Todos fomos criados com as leis divinas na consciência, com todos os atributos em forma latente, para que nós pudéssemos começar a conquista da sabedoria, começar esse caminho que devemos seguir. Não existe carente. Podemos ter carência econômica, financeira, de família, mas todos os instrumentos para o espírito que não é carente. Aquele que quer, levanta-se e segue em frente. Aliás, eu vi lá eu acho que ontem ou antes de ontem, uma frase escrita assim: a vida não tem controle remoto, você deve levantar e mudar. Faz sentido? Sentado não vai adiantar. Vamos buscar trabalhar na nossa consciência. Aí sim, não é remoto, é dentro de nós. Qual o caminho seguir para caminharmos para o final? As pegadas de Jesus. Vamos aceitar o convite de Jesus. Ele é nosso mestre, Ele é nosso guia, Ele é nosso amigo, Ele é nosso companheiro. E Ele convidou: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Lei de justiça. Cumprir a vontade de Deus, o nosso dever de ser feliz. Esse é o nosso dever, sermos felizes, porque é o nosso direito, é nosso dever seguir o Mestre. Ele é o nosso Mestre, o único. É nosso dever seguir Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos cumprir a lei de justiça, vamos seguir em frente, vamos fazer a vontade de Deus. A maior vontade de Deus para as nossas vidas é que nós nos aproximemos dEle, como está na questão 115. E nós vamos nos aproximar de Deus, elevando-nos virtuosamente. Quanto mais virtuosos, mais próximos de Deus. Quanto mais evoluímos, mais sentimos a presença amorosa de Deus em nossas vidas. Quanto mais sentimos a presença amorosa de Deus em nossas vidas, mais vontade de evoluir. E quanto mais vontade de evoluir, mais evoluímos. E quanto mais evoluímos, mais nos aproximamos de Jesus e de Deus. E quanto mais próximo de Deus, então, se aproximar de Jesus é amar o dever. Quanto mais amamos o dever, em sintonia com a justiça divina, mais nos aproximamos de Jesus. Esse é o caminho. Mas o que fazer então? Só o caminho? O que fazer? Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo do amor. Essa é a diretriz do amor. Isso é o que fazer. O caminho, Jesus, seguiu o seu convite. O que fazer? Seguir o jugo do amor, modelando o guia, o mestre. Mas como fazer? Porque sabemos o caminho. O que fazer? Seguir o jugo do amor com Jesus. Como fazer? Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para a vossa alma. Fácil? Amigos do Projeto Espiritizar têm todas as respostas, não é mesmo? Quem? Quem vai fazer isso? Eu não ouvi direito. Eu já escolhi.
E você? Quando? Você vai esperar a palestra de domingo? Ela vai ser útil para... De onde vem a força? De Deus, porque Ele nunca cessa de nos alimentar com a sua força endoevolutiva. Também no livro Eu, Espírito Imortal, nós podemos estudar melhor sobre a força endoevolutiva e da força autoevolutiva. Essa conexão da força endoevolutiva que não cessa, e quando decidimos a nossa força em conexão com a vontade de Deus, através do que está nas experiências, nós vamos acessando as leis divinas e cumprindo-as. O que falta? Vontade. Vontade como, Dete? Com vigor. A Francisca Faveroni trouxe esse convite. Quando eu me dou importância, o universo se abre. Quando eu me dou amor, o universo... E quando eu me dou harmonia, o universo me atende. Aqui e agora. Esse é o convite. Convidamos, para encerrar, a ouvir uma mensagem em oração de um dos mentores do projeto Espiritizar, o mentor William. Senhor, deste-nos as mãos postas para cultivarmos o solo do trabalho edificador em nossas vidas, mas pusemos as mãos nas lâminas, acreditando que por meio do charco encontraríamos felicidade. E lá nós nos debatemos nas tristes disputas de nossa própria vaidade. Ergueste-nos muitas vezes, ensinando-nos através de incontáveis exemplos de espíritos abnegados, em renúncia profunda, que nos fizeram observar a lei do amor por meio de suas condutas. Mesmo assim, respeitaste o nosso livre-arbítrio e nossas decisões infantis de descer ainda mais no abismo de nossos equívocos. E quando clamávamos as luzes de vossa compaixão, trouxeste-nos a grande proposta redentora. Poderíamos sair, Senhor, dos vales de que nos encontrávamos, desde que estivéssemos verdadeiramente dispostos a contribuir com a humanidade para que ela se libertasse da era sofredora para a era regenerada. E porque nossas dores eram atrozes, aceitamos o convite. Mesmo sem a noção exata, Senhor, do quanto seria necessário nos transformarmos, e quando iniciamos nova jornada de transformação interior profunda, começamos a nos rebelar contra a vossa metodologia sublime. E o Senhor nos enviou abnegados tutores, que através de lições condutas, foram nos mostrando que nós é que necessitávamos de vossa misericórdia, não da postura exigência que nos encontrávamos. Eis-nos aqui novamente, caminhando lado a lado com os irmãos da retaguarda, nos oferecendo oportunidade plena de possibilidades de crescimento e de ascensão. Dai-nos, Senhor, a luz necessária para nos colocarmos a coragem de não nos acreditarmos merecedores de exigências como outrora, de posturas impositivas, de condutas, discussões. Ó Senhor, ajuda-nos a baixar a fronte do nosso orgulho, reconhecermos a necessidade da humildade como a dama de companhia constante e auxilia a nos elevar na pleide dos desafios que nos aguarda superar. Pois hoje é a aurora renovada. Obrigado, Senhor. Sigamos adiante. Eis que o Senhor nos aguarda, hoje e sempre, filhos queridos. Muita paz a todos. Gratidão.